Irmãos, é a minha primeira vez aqui, pela manhã. Geralmente eu ministro à tarde. E o pastor Afonso me designou essa missão, né, de poder estar aqui pela manhã convosco. E é uma grande responsabilidade, irmãos, estar aqui diante de vocês. É uma honra também poder falar, mas é um privilégio também ministrar essa palavra do Santo Deus. Mas que o Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas, a minha vida, a tua vida, para nós entendermos a palavra do Senhor, que é viva, e de poder trazer acalento, trazer paz e trazer conforto e confronto também. E queria começar a orar. Queria também que você estivesse orando por mim. Quando a gente vem aqui em cima, dá um nervosismo, a gente fica, né, onde eu vou pregar, tem um nervosismo, como uma responsabilidade enorme, e de poder transmitir essa palavra de Deus. Então, eu queria começar contigo, orando. Pai, te agradecemos nesse momento, Pai, de tudo que já aconteceu. Que agora, meu Deus, que o homem, ele possa diminuir, e que o Senhor possa crescer. Aqui, meu Deus, só tenho um desejo de te amar, de glorificar o teu nome, de exaltar o teu nome. Meu Deus, o meu desejo é que nós possamos sair daqui, Pai, satisfeito com a tua palavra. Que ela possa vir, meu Deus, e nos trazer reflexão, nos trazer, meu Deus, bênção. E nesse ano que está começando, seja um ano onde o Senhor esteja na nossa vida, abençoando nossas decisões que vão estar na nossa frente, as decisões que ainda vamos tomar, que o Senhor esteja direcionando, meu Deus, para seguirmos o caminho certo, não o nosso caminho, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer e planeja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E o meu título, irmãos, é Decisões da Vida. Começamos o ano e sempre temos decisões. A nossa vida é de contínuas decisões. Sempre estamos tomando decisões, seja ela na nossa vida pessoal, amorosa, profissional, sempre estamos querendo tomar decisões e tomando decisões. O jovem que está saindo da escola, está pensando na faculdade. Qual curso fazer? O que fazer? É uma decisão a ser tomada. Aqueles que querem casar, será se aquele cônjuge, será se essa pessoa é a pessoa ideal para mim? Temos que tomar decisões. O empresário, ao fazer negócio, ao contratar um funcionário, ele sempre está tomando decisões. E tantos outros exemplos que nós podemos dar nessa tomada de decisões. Assim é a nossa vida, tomando decisões dia após dia. E quando essa palavra, irmãos, veio ao meu coração, eu estava precisando tomar decisões. E eu chorava, irmãos. Eu comecei a ler o livro de Ruth, que o texto que nós vamos falar hoje. Já pode abrir sua Bíblia lá em Ruth. E eu chorava. Eu apenas em abrir o livro, eu já chorava. E nesse período que eu me encontrava tomando decisões, irmãos, eu queria sair da onde eu estava. Nessa época eu estava lá na igreja do Recanto Fialho. Vou fazer 2 anos que retornei, a igreja retornou para cá. E eu queria, irmãos, abandonar tudo, queria largar tudo. Eu não sabia o que fazer. E eu chorava, irmãos. Eu suplicava ao Senhor porque eu queria sair, eu queria largar ministério. E como isso doía, irmão, no meu coração.
Eu queria largar aquilo que o Senhor tinha colocado em minhas mãos. E o que fazer? Qual a decisão a tomar? E a decisão que eu tomei, irmão, foi esperar no Senhor. Eu esperei no Senhor para ver o que o Senhor ia fazer. Por mais que o meu coração estava dolorido, por mais que o meu coração estava amargurado, estava sentido, eu não sabia o que fazer. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi glorificar o nome do Senhor. Eu comecei a adorar o nome do Senhor. Eu comecei a louvar o nome do Senhor. E nesse ano o nosso tema é adoração, não sei se você já sabe. Nós vamos passar o ano falando desse tema, adoração. E naquele momento que eu estava vivendo, nessa tomada de decisões, eu esperei no Senhor. E o Senhor, na sua grandiosidade, Ele fez o que lhe cabe melhor, o que lhe apraz. E hoje eu estou aqui para lhe contar essa história. Por mais que as decisões da vida sejam difíceis, por mais que às vezes não sabemos o que fazer, o que tomar a decisão, espere no Senhor, que o Senhor vai te dar a resposta que você precisa para a tua vida. Amém? Espere nele, confie nele, regozije-se nele, porque ele vai fazer o que você não pode fazer, porque eu não sabia o que fazer, e eu esperei no Senhor. E eu chorava, irmãos. E ninguém sabia o que eu estava passando. Não sei quantos de vocês aqui precisam tomar decisões. O ano está começando, muitas promessas, muitas decisões a ser tomadas, e o que fazer? E só o Senhor vai te dar a resposta. Só o Senhor vai te dar a direção para o que você está pretendendo fazer com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, porque a decisão que nós tomamos, irmãos, vai afetar toda a nossa casa, toda a nossa família. Amém? E lá no livro de Ruth, diz assim, e sucedeu o quê? De 1 a 5, tá? E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efráteus, de Belém de Judá. E chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Esta história aconteceu num período turbulento da nação de Israel, onde os juízes julgavam Israel. Devido às várias opressões estrangeiras, devido que as pessoas viviam para agradar a si, as suas decisões eram para agradar a si e não para agradar a Deus. Se você for ler o livro de Juízes, as tribos estavam tomando todo tipo de decisão, bem aos seus olhos. O que era bem aos meus olhos, eu fazia. Então, eles estavam vivendo para si. Não queriam saber se da vontade de Deus era isso para a minha vida ou não. Eles estavam fazendo. E o livro de Ruth, ele apresenta um contraste dessa situação de juízes, do livro de Juízes, das tribos de Israel, e mostra a história de uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, né, que retrata o amor, testemunho de vida, amizade, renúncia, entrega,
Decisões marcantes com suas consequências, de fidelidade, de redenção. É um poema que narra uma história de uma mulher estrangeira, que se converte ao soberano Deus de Israel, mostrando que Deus, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, Ele aceita todos quanto reconhece Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Quando ela vai dizer, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo, é uma expressão de amor, de adoração. E ali é uma questão de redenção também no livro de Ruth, no decorrer da história, dos 4 capítulos seguintes. E tem uma frase de Benjamin Franklin que diz: viver é enfrentar um problema atrás do outro. Essa é a nossa vida. Mas o modo como nós encararemos é que faz toda a diferença. Como nós encaramos, como eu encaro, como você encara as situações que estão diante das nossas vidas. Só Deus pode dizer. E aí tem o primeiro ponto, irmãos. Eu vou explicar o texto todo. Acompanhe comigo, medita comigo, conversa comigo, aí você comigo aqui. Olha comigo o texto. E que depois vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. E fala o primeiro ponto, é o juízo de Deus. Morar fora dos propósitos de Deus. Então, naquele tempo, houve uma fome tão grande nesse território de Israel, que mostra claramente o juízo de Deus que estava trazendo sobre a nação de Israel. Isso está lá em Levítico 26, do verso 19 e 20. Que os céus sejam como ferro, um fechamento, e a terra como cobre, onde o trabalho na lavoura seriam em vão, porque a terra não daria a sua colheita, assim o Senhor tinha avisado. Mas a nação de Israel, que preferia seguir os seus próprios caminhos, preferiu andar nos seus caminhos, em vez de caminhar nos caminhos, nos propósitos do Senhor. E eles começaram a adorar outros deuses, se envolveram com mulheres estrangeiras. Então, esse homem chamado Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, o homem abastado, o homem de terras, viveu uma das suas crises. Atingiu ele, atingiu toda a nação, seja pobre, seja rico, camponês, nobre, não fez distinção a crise. A crise chegou. Então ele, nessa crise, ele decide abandonar a casa do pão. Como era chamada Belém. Belém significa pão. Porque a casa de pão não tinha mais pão. É você ir na padaria, eu quero 10 pães. O padeiro diz, não tem pão. E você, como é que não tem pão? Aqui não é padaria? Vou para outro lugar. Então, Belém estava na crise, terra seca. As suas terras estavam infrutíferas, os seus celeiros vazios. Estavam vivendo os seus piores dias. Mas tudo providência de Deus, tudo vinha de acordo com os propósitos de Deus. E Belém era uma cidade de Judá, onde Davi nasceu, onde também viria e veio o nosso Messias, o nosso Salvador, de acordo com os evangelhos, onde nasceu o nosso Salvador, amém, irmãos? E esse cidadão saiu dessa terra. Deus tinha seus propósitos para essa cidade e ainda tem para essa cidade, irmãos. Não sei que você está acompanhando as situações lá no Oriente Médio. Então, esse líder de família, esse chefe de família, decide ir embora. Decide largar a casa do pão, pega sua mulher Noemi, que se chama agradável, amável, lá na frente ela vai dizer Mara, mas aqui é agradável, é Mara, e os seus 2 filhos, vamos embora dessa crise. E os seus 2 filhos, Quilion e Malion, significa fraqueza física. Então eles,
direção que esse homem tomou, saiu da casa do pão, por falta de pão, e foi habitar nas terras de Moabe, aonde tinha fartura, aonde tinha alimento. E no decorrer dessas decisões de fugir da fome, da escassez, ele encontrou o que menos esperava, irmãos. Ele encontrou a morte, de acordo com o texto. Saiu da casa de pão, querendo livrar sua família da fome, da crise. Encontrou a sepultura, tanto ele como seus filhos. Abraão também fez a mesma peregrinação. Canaã, passando por crise, foi habitar no Egito, e lá quase perde a vida, e lá quase perde a mulher. Decisões que precisamos tomar. Isaac, ao mesmo tempo, Canaã passando por crise, ele ia descer para o Egito. A sorte dele é que Deus diz: não, tu não, Isaac. Vai para onde eu vou te mostrar. E Isaac fez conforme o que o Senhor Deus tinha dito para ele. E muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos sair de onde nós estamos. E a terra de Moabe, para onde esse cidadão foi com sua família, é fruto de funesto, um relacionamento incestuoso das filhas de Ló com ele, aonde elas, embriagando seu próprio pai, tiveram relações sexuais para manter a sua linhagem e para manter a semente dele viva. Olha só para onde que esse cidadão foi. E dessa linhagem das filhas de Ló com ele, nasceu o povo de Moabe e o povo de Amon, inimigos terríveis de Israel. Então, essa decisão até louvável de sair, de proteção, de sair da crise, de levar a sua família para um conforto melhor, de protegê-los, ele encontrou situações desagradáveis. E eu gosto de, quando eu estou lendo a Bíblia, irmãos, eu gosto de fazer perguntas. Eu não sei se você é assim. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a fazer perguntas, eu começo a questionar, eu começo a querer saber das coisas, eu vou pesquisar as coisas. Será que a fome era tão extrema assim? Para esse homem sair com a sua mulher e seus 2 filhos, para ir para uma terra de pagãos? Será que estava tão escasso? Será que o motivo dele de sair eram outros? Por que Moabe, irmãos? Será que não tinha outras terras, outras tribos de Israel que ele poderia ir? São tantas perguntas, irmãos. Será que os seus vizinhos naquela época tinha a cultura, né, lá em Levítico 25, 35, 36, onde o meu concidadão, quando estava passando por situações, eu ia lá como vizinho e ajudava. Será que os vizinhos não iam ajudar ele? Ou não poderia suportar a viver na escassez até os tempos de fartura novamente? José, no Egito, nos deu uma grande lição. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Organização, administração, suportar a crise. Mas esse homem, mediante a situação que ele se encontrava, ele não ia pensar nem imaginar viver na escassez, viver com pouco, nas dificuldades, nas turbulências da vida, e ele saiu para encontrar conforto, sendo também um péssimo exemplo aos seus concidadãos. Vou sair. Já pensou se todos de Israel tomassem a mesma atitude de sair? A terra não tem mais fruto, eu também vou sair.
Ah, o pastor fez aqui, eu vou sair da igreja. Ah, meu irmão, eu vou sair da igreja. Ah, só porque meu irmão saiu da igreja, eu vou sair bem da igreja. Será que é assim que funciona? Por que Moabe, irmãos? Terra estrangeira. Será se foi a melhor decisão a ser tomada? Será se ele não pensou nas consequências que viria na sua vida, na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos? Será se ele não analisou as situações? E nesta terra, ele encontrou a morte. Nesta terra, ele encontrou a sepultura. Ficando Noemi viúva, com seus 2 filhos. Será se nessa hora da morte do marido, Noemi também não poderia pensar, vou retornar para a casa do pão? Será se não é a hora agora? Perdi meu marido. Mas de acordo com o texto, irmãos, ela continuou em Moabe, sem marido, sozinha, com seus 2 filhos. E eles crescendo, e eles se tornando homens, começaram a enamorar-se com as mulheres daquela região. Se deram em casamento com aquelas mulheres, transgredindo um decreto da palavra do Senhor ao tomar esposas estrangeiras. E o nome delas uma é Orfa e a outra é Ruth. E a alegria de Noemi, mesmo amargurada com a viuvez, com a perda do seu marido, vendo seus filhos casando, não durou muito tempo. Lá também faleceu os 2 filhos. Sem marido, sem filhos, sem herdeiro, desamparada, desconsolada, somente agora com suas noras. Essa família que saiu da casa do pão, indo peregrinar em terras estrangeiras, e no decorrer de pelo menos 10 anos, tudo que restou. Uma viúva, na verdade 3 viúvas. Uma viúva velha e 2 viúvas novas. Como é terrível sair dos propósitos e dos caminhos do Senhor. Como é triste tomar decisões impensadas, mal calculadas, sem tomar o conhecimento de Deus, sem colocar o joelho no chão. Eu estou também com uma decisão a ser tomada. Eu recebi um convite para sair da onde eu estou, no meu local de trabalho, para ir para um outro lugar. Irmãos, eu não sei o que fazer. Aonde eu recebi o convite é com ar-condicionado, computador, vou lidar com a questão jurídica, muito bom, muito confortável aos meus olhos, irmãos. Mas o que Deus quer? Aos meus olhos, é a decisão correta a ser tomada. E não é a 3ª vez que me convido para sair de onde eu estou. Mas eu fico pensando, Deus, qual é o teu propósito? O que tu queres? Eu ainda não tomei uma decisão. Tenho que decidir essa semana, rápido. Estou colocando diante do Senhor, irmãos. Peço sua oração por mim, para me tomar a decisão certa, coerente, de acordo com os propósitos de Deus. Agora, a família que estava numa situação ruim, saiu da casa do pão, foi para uma terra estrangeira, marido morto, filhos mortos, agora a situação ficou difícil. Já estava difícil, ficou mais difícil ainda. E a situação das mulheres na antiguidade, quem sabe, a história, não eram muito agradáveis. Mulher sem marido, mulher viúva, mulher sem filhos, estavam em situações,
ruins, né? A situação das mulheres na antiguidade era de total dependência dos homens. Isso é história, irmãos. Se não houvesse um homem que tomasse de conta delas, e se elas não tivessem filhos ou recursos próprios, geralmente ficavam reduzidas às mais abjetas situações. No caso das viúvas, pior ainda, pelo desprezo, vergonha que era reputado. Por isso o Senhor mandava cuidar dos órfãos e das viúvas, para ampará-las, para socorrê-las. E muitas mulheres nessas condições, sem marido, viúva, só tinham uma solução: se prostituir. Era entregar-se. E era insustentável a situação dessa mulher chamada Noemi, em Moabe. Como também é insustentável viver longe dos propósitos de Deus na nossa vida. Alguém que sai da igreja, irmãos, e vai para o mundão, se torna insuportável. Lá vai encontrar todo tipo de adversidades, porque saiu da casa do pão. Então, ela, ouvindo falar, acompanhe comigo na sua Bíblia. Então, ela ouvindo falar que Deus visitara a nação de Israel, dando novamente pão, ela resolve voltar. E ela resolve voltar, e as suas noras vão com elas, até que no decorrer do texto, ela manda as noras embora, e aí é outro assunto para nós estudarmos mais lá na frente. O pacto com Deus, irmãos, exige mudanças. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? E vamos trazer algumas verdades para as nossas vidas. O que falta para nós nos tempos de crise, ou nos tempos de tomar decisões? O que falta, irmãos? É joelho no chão. É clamar ao santo Deus, ao verdadeiro Deus que tem as respostas para todas as perguntas. É pedir orientação, é pedir iluminação. E muitas das vezes agimos por impulso, como Ló. Abraão diz: põe tu for para a direita, para a esquerda, eu vou. Não importa, se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se tu quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló, olhando as campinas lá do Jordão, de Sodoma, eu vou para cá. Muitas das vezes nós olhamos por vista. Mas no fundo, é destruição e morte. Saímos da casa de pão para nos aventurarmos em outras terras. Terras rasas, terras vazias, terras sem vida, de acordo com Jeremias 2. Largamos as bênçãos de Deus para criarmos as nossas próprias cisternas rotas. Moabe era um povo que oprimia Israel. E o mundo nos oprime. O mundo não quer ver o crente avançando, prosperando, cheio de graça, cheio de verdade, feliz, amando, sendo fiel. O mundo quer nos destruir, irmãos. O mundo quer nos oprimir. Queremos sair da casa do pão. E eu posso considerar, irmãos, aí é um pensamento meu, que a igreja é a casa do pão do Senhor para as nossas vidas. Porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que alimenta.
Jesus é a força onde eu tenho, onde eu encontro. E muitas das vezes nós saímos da casa do pão para desfrutarmos das coisas do mundo lá fora. Nós saímos da graça de Cristo para submetermos às garras do nosso inimigo. A Bíblia diz, irmãos, no mundo jaz do maligno. No mundo tereis aflições. Mas que todas as coisas estejam, por mais que todas as coisas estejam contra nós, estejam virando contra nós, ainda não é o fim. Podemos recomeçar, podemos olhar para aquele que tem as respostas, porque a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não foi Paulo, depois de sendo espancado, apedrejado, estava na cela esperando a morte, ele começou a louvar, a adorar, as cadeias caíram, as celas se abriram. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas no momento do pânico, do terror, das situações indesejadas que nós não queremos encontrar, nós saímos. Nós não lutamos, nós não perseveramos, nós não acreditamos mais em Deus. Nós perdemos a fé, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de nos congregar, nós deixamos de confessar pecado, nós deixamos de andar junto com o nosso irmão, nós largamos tudo. Para vivermos uma vida lá fora, irmãos. E a nossa única esperança que temos é continuar. É acreditar que o nosso esforço não é em vão. O nosso esforço não é em vão, irmãos. As nossas lutas não é em vão. Porque o Senhor está olhando. O Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o teu choro, o teu joelho no chão. O Senhor está vendo o quanto você está clamando a Ele. E eu tenho uma coisa para te dizer, irmãos. Não saia de onde tu estás. Espere no Senhor. Que Ele vai te dar o que você está esperando. Em nome de Jesus, irmãos. Porque acreditamos num Deus que pode todas as coisas, acreditamos num Deus do impossível. Nós olhamos para aquele que se entregou por nós, que morreu por nós, e aí eu tenho fé, aí eu tenho vida, eu tenho esperança de saber que Ele está operando na minha vida. Se está dolorido, que eu tenho certeza que está sofrido, não aguento mais, vou desistir, eu vou entregar os pontos, não tem mais jeito, não tenho mais fé na oração, não quero mais ler a palavra, não quero mais ir para a igreja. Essa é a hora-chave, irmãos, que nós, tipo aquele filme Clique, né? Não quero passar por essa situação, clique, passa por outra, clique, passa por outro, clique, passa por outro. Quando ele viu, ele estava velho e gordo. Clique, 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 passamos, não queremos passar pelas provações que Deus tem nos colocado. Clique. E é nas provações aonde nós nos alimentamos, é na provação onde nós amadurecemos, é na provação aonde nós conhecemos o Senhor, é na provação onde aumenta a minha fé. E nós, clique, passamos. É nesse momento, irmão, da tempestade. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, a tempestade, as ondas, e balança para cá, balança para lá, os discípulos, vamos perecer. E naquele momento, eles olhando Jesus, mestre, aí eles lembraram do mestre, não te importas que pereçamos?
Tu não te importas que nós vamos desfalecer aqui? E o que Jesus disse, irmãos? Homens de pequena fé. É assim que nós somos, irmãos. Pequena fé. Mas a fé é como um grão de mostarda, que a partir do momento que ela é plantada, ela vai virar uma das maiores das hortaliças, irmãos. Por quê? Porque não damos clique, apenas passamos pela prova dando glória a Deus. Não tem uma música do Lázaro? Passando pela prova dando glória a Deus. Por mais que é difícil, irmãos. É difícil. Mas temos que passar. Jesus passou o deserto. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Temos que passar. Para bem nosso, para proveito nosso. Essa é a hora de louvar o Senhor. Essa é a hora de colocar os joelhos no chão, com lágrimas no chão. Essa é a hora de clamar ao Senhor. Essa é a hora de pedir socorro ao Senhor. Essa é a hora de vir para a igreja, de pedir, de andar junto com os irmãos. Essa é a hora. Mas é a hora que nós negligenciamos. É nessa hora que tem as armaduras de Deus, as armaduras celestiais, de combater o bom combate. É declarar as escrituras sagradas. Não quer mais orar? Pega o livro do Salmo e vai orar Salmo. Vai ver quantas vitórias Deus deu ao povo de Israel. Operando o Senhor, quem impedirá, irmãos? Ontem eu estava assistindo no YouTube, Kellen, já foi até mandado num grupo aí, acho que foi o grupo dos homens, Kellen, não sei de quê, falando da oração. Nós negligenciamos a oração. Nós, muitas das vezes, não acreditamos na oração. Não temos tempo para a oração. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo, um momento que se quer para orar. Se eu for fazer a pergunta, quanto tempo nós gastamos em oração, irmãos? Quanto tempo eu e você gasta em oração? Como é que nós vamos vencer as batalhas da vida se os nossos joelhos não estão calejados? Como é que vamos enfrentar ou como vamos receber a vitória do Senhor se os nossos joelhos estão macios? Temos que orar, irmãos, com os joelhos no chão. Temos que ter lágrimas nos olhos. Deus não quer a destruição do seu povo, irmãos. E nós somos o seu povo. Deus quer nos dar a vitória, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. Quando os nossos propósitos se igualam com os propósitos do Senhor. Quando agora vou me revestir das armaduras de Deus. Quando agora eu vou buscar a Deus. Quando agora eu vou buscar o Senhor que sabe de todas as coisas, sabe melhor da minha vida do que eu mesmo. Porque Deus não vê como eu vejo, mas Deus olha lá onde eu não vejo. Mas Ele diz, é necessário que você passe por isso, porque eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça. É combater o bom combate. É olhar para os céus, irmãos. É reconhecer que Deus é grande. E naquele momento de dor, de aflição, irmãos, que eu estava vivendo, eu deixava minha esposa e minhas filhas na escola, e eu ia lá para a praia. Eu sentava na praia, irmãos, lá na areia. Foram os meus melhores momentos, irmãos. Sozinho, clamando ao Senhor. Quantas lágrimas eu derramei naquelas areias, irmãos. Como foi sofrido. Mas, ao mesmo tempo, como foi prazeroso.
Como é bom contar essa história agora para vocês. Como é bom passar pela prova, irmãos, glorificando ao Senhor, por mais que naquele momento está difícil, a crise está, mas quando a gente passa pela prova, a gente glorifica o nome do Senhor. Eu não sei o que aconteceu com Clêndice. Eu sei que o pastor Jean mandou um vídeo, e ele falando, fico imaginando algumas coisas, mas o que eles disseram lá, que eles tinham uma árvore, e lá eles cantavam, lá eles adoravam, e lá Deus deu a resposta para a vida deles, e Deus deu a bênção na vida deles. E ontem eu li e olhei o testemunho deles, eu não sei o que foi que aconteceu, mas com certeza eles hoje, eles podem dizer, eu creio em Deus. Por mais que naquele momento de crise, de dor, de aperto, estava difícil, hoje eu posso dizer que Deus é fiel, irmãos. Amém, irmãos? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para aqueles que o buscam, para aqueles que botam o joelho no chão, para aqueles que louvam. Deus é fiel, irmãos. O Senhor vai fazer eu e você crescermos, irmãos, nos tempos da crise. É na crise que somos lapidados, é na crise que somos moldados. E numa outra situação, irmãos, que eu já me encontrava, eu recebi um calote no final do ano passado, querendo ajudar o irmão, ajudando, o irmão me deixou uma dívida de R$6.500, irmão. E eu não sabia como pagar. Período de Natal, período de festas, período de viagem, de férias. E eu recebi um belo de um presente, de uma dívida de R$6.500. O que fazer, irmãos? E os meus olhos de novo lacrimejando. O que fazer, Deus? Eu não tenho dinheiro para pagar. O que fazer? Fui botar de novo de Deus, irmãos. E Deus é bom demais. E Deus providenciou todas essas coisas. Ainda estamos passando pela prova, irmãos. A dívida ainda tem, mas estamos conseguindo pagar. Só que uma coisa que o pastor Dantas, acho que é Daniel Dantas, pastor Janjo, Daniel Dantas, e eu estava pregando sobre o dilúvio lá na Luizão, mesmo aquele irmão que me feriu, vamos se dizer assim, que me deixou uma dívida, e eu nunca senti um amor tão grande por alguém como por ele. Eu estava ajudando ele, trazendo para a igreja, trazendo para a célula, falando a palavra, ajudando no casamento, ajudando isso, aquilo. Não estou dizendo que hoje eu tenho que ajudar com mais cautela, irmãos, nessa questão mais financeira. Mas eu senti um amor tão grande por esse irmão. Como eu orei por esse irmão. Como eu oro ainda por esse irmão. Como eu ainda falo com esse irmão. Como eu ainda mando mensagem de Deus na vida desse irmão. Por mais que ele me dê um calote. Por mais que ele me deixe uma dívida que eu não podia pagar. Mas eu o amo ainda, irmãos. Eu não tenho ódio dele. E nem mágoas. Porque o Senhor, irmãos, desculpe aqui a emoção, quando o pastor Dantas veio aqui no domingo, ele falou uma palavra: Deus quer te levar no lugar aonde você não imagina. Deus quer te subir de nível no videogame, que nós queremos avançar de nível. Deus quer te levar para um outro nível. Irmão, como eu chorava com aquelas palavras. E eu entendi, Deus, o Senhor quer me moldar. O Senhor quer me fazer crescer. O Senhor quer me tratar. Como foi bom, irmão, ouvir aquelas palavras do Senhor.
Deus quer também te levar para outro nível. Quando o sofrimento, irmãos, ganha sentido, ele passa a ser suportável. Eu tenho uma coisa para te dizer. Continue, irmãos. Continue esperando em Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Quando nós começamos a entender essas palavras ditas pelo Senhor, vencemos. É assim, irmãos, que nós vencemos. Cristo venceu o mundo. Cristo nos deu o exemplo. Mas somos maiores do que essas coisas. 1 João diz: maior que está em mim, irmãos, do que o que está no mundo. Se maior que está em mim, eu vou enfrentar as coisas que o mundo tem lá. Quando Davi foi lá com Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu pode ser maior, tu pode ser mais forte, tu pode ser o que tu quiser, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É assim, irmãos, que nós lutamos. É assim que passamos pelas crises, é assim que passamos pelas provações. É declarando: Deus é maior. Deus vive em mim, Ele mora em mim. Deus disse: não temas. O que Deus disse para Josué? Não temas, Josué, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso, que eu vou ser contigo, porque as muralhas que estão na tua frente, elas vão cair, elas vão ser derrubadas, mas creia somente. E isso é paz, irmãos. É paz que o nosso Senhor nos dá. E Ele não dá como o mundo dá. Não se turbe, irmãos, o vosso coração, está lá no livro de João. Não tenha medo, tenha fé. E eu queria chamar o nosso pastor Jean. Ainda não terminamos, irmãos. Nós vamos cantar uma canção. E a gente não alinhou, na verdade, né? Eu mandei uma música para ele, ele não gostou, aí eu: tá bom, irmão. E a gente vai cantar uma outra canção. Grande é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Grande é o Senhor, irmãos. Que fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E você vai orar, irmãos, e você vai adorar, e você vai clamar ao Senhor, o Deus dos céus. É o tempo de adoração, irmãos. É o tempo de buscarmos ao Senhor. É o tempo de glorificarmos ao Senhor, irmão. Não é tempo de baixar a guarda, é tempo de avançarmos, é tempo de lutarmos, é tempo de confiarmos no Deus que nós servimos, no Deus que nós cremos, irmãos. É tempo. Não saia dos planos de Deus, não saia dos seus propósitos, irmãos. E cante, igreja. Cante com o coração, cante com a alma, cante cantando com os céus, irmãos. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, irmãos, Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céu. Ele é grande e o Todo-Poderoso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te